Será que Kylian Mbappé finalmente vai jogar no Real Madrid? Eu me faço essa pergunta já tem uns 15 anos já. Foi há 84 anos. Mas a gente sabe, né, que o Mbappé, ele tá nos últimos meses de contrato com o Paris Saint-Germain. Até o presente momento não tem nenhuma notícia sobre renovação de contrato. Pelo contrário, né, muitas fontes dizem que o Mbappé vai sair, que ele não vai renovar. E aí o brioco do torcedor merengue começa aqui, ó, a piscar. Zé da manga! Será que agora vai? Será que finalmente esta maldita Tortuguita, ela vai desembarcar em Madrid? Mas e aí, o que é que vai acontecer com o ataque do Real Madrid? Será que vai dar certo? Mbappé, Vinícius e Rodrigo? Vai ser esse o trio de ataque? Será que Mbappé não vai atrapalhar a evolução do Vinícius? Porque os dois, em teoria, são pontas esquerdas. O que é que vai acontecer? Será que Mbappé vai rachar o vestiário do Real Madrid, que é o que todo mundo fala? Será que ele vai chegar no primeiro dia e dar um soco na cara do Vinícius Júnior? É justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? E enquanto o minuto 93 aqui não tem uma intro, né? Não tem uma identidade visual, que inclusive você que é designer, manda um e-mail pra esse contato aqui pra gente conversar, né? Sobre identidade visual aqui do canal. Então, mas enquanto não tem isso, fiquem com esse vídeo aí maravilhoso do Vinícius Júnior. Salve, rapaziada, Geek na voz. E cara, na atual temporada do futebol europeu, a gente tá percebendo, né, que os três, Vinícius, Mbappé e o Rodrigo, eles estão mais ou menos mudando a forma de jogar. Não o Mbappé, porque o Mbappé ele já jogou dessa forma em outras temporadas, mas principalmente Vinícius e Rodrigo, né? Porque com a ausência do Benzema, com a ausência de um camisa 9, porque o Real Madrid hoje joga em uma outra formação, né, apenas com dois atacantes, tanto o Vinícius quanto o Rodrigo, eles estão centralizando mais o jogo dos dois, né? Porque na temporada passada e nas anteriores, Vinícius era ponta esquerda, Rodrigo ponta direita e o Benzema camisa 9. Só que agora não tem mais isso aqui, ó. Florentino Pérez fez questão de se desfazer do Benzema e trazer o Rosegold. Burro, soneca. Ou seja, a necessidade fez com que o jogo dos dois evoluíssem, né? Porque Vinícius, ele era um ponta esquerda e talvez o melhor ponta esquerda do mundo. E hoje ele já consegue jogar mais por dentro. Ele joga de duas formas diferentes, tanto na ponta quanto centralizado. E o Rodrigo a mesma coisa, né? Durante boa parte da carreira dele no Real Madrid, ele foi ponta direita. Ele já jogava um pouquinho por dentro, é verdade, né? Ele sempre teve essa facilidade maior que o Vinícius para poder jogar centralizado ali com o Benzema. Mas hoje o Rodrigo e o Vinícius, mais do que nunca, né? Pela nova formação do Real Madrid, são dois atacantes, cara. Dois segundos atacantes, pra falar a verdade. Mas, cara, o Vinícius tem 11 gols na temporada e o Rodrigo tem 12. Se eu não me engano, é 13. Eu não lembro agora. Mas os dois estão indo muito bem, jogando em uma nova formação. Mas, cara, eu confesso pra vocês que eu tô me surpreendendo muito com a temporada do Vinícius. E olha que é uma temporada em que ele mudou de posição, em que ele vem sofrendo com lesões e o cara acabou de fazer um hat-trick no Barcelona em plena final de Supercopa. E assim, ele jogando centralizado, né? No primeiro gol do Vinícius, se vocês perceberem, ele abandona o lado esquerdo, que em teoria, né, sempre foi a rixa entre ele e o Ronald Araújo. O Vinícius caiu pelo meio, que é onde estão os zagueiros do Barcelona, saiu na frente e fez o golaço. E o segundo gol foi a mesma coisa. 2 gols centralizados de segundo atacante. Ou seja, essa tá sendo uma temporada de adaptação, tanto para Vinícius quanto para Rodrigo. E na minha opinião, até o presente momento, claro que eles podem cair de rendimento, ou podem melhorar muito, ou podem manter, mas até o presente momento, eles vêm correspondendo, vêm fazendo seu trabalho bem feito. Tá bom. Sendo que além de Vinícius e Rodrigo, obviamente, seria um fator, né, para a chegada do Mbappé em Madrid, porque em teoria seria o trio que iria formar, né? Vinícius voltaria para a esquerda, Rodrigo na direita e o Mbappé centralizado. Eu vou comentar sobre isso, mas tem outro fator muito importante nessa possível chegada do Mbappé, que seria o Carlo Ancelotti, porque na minha opinião, aqui é Tio Geek falando e você tem total liberdade de discordar, acrescentar pontos, mas na minha opinião, e eu já acompanho o Real Madrid há muitos anos, essa temporada tá sendo a melhor temporada, a melhor passagem do Ancelotti pelo Real Madrid. Cara, há muito tempo, há muitos anos, eu não vi o Real Madrid jogar tão bem, com boas sensações de jogo, como tá sendo agora. O Real Madrid de hoje joga melhor do que o Real Madrid que ganhou aquela Champions League em 21-22. Eu tô maluco aqui? Tudo bem que perdeu para o Atlético de Madrid recentemente, né? Mas aí o time já estava cansado e sem físico nenhum, porque viajou para a Arábia Saudita, depois teve que voltar. Quase tropeçou contra o Almeria, mas, cara, visitou o Girona e enfiou 3. Pegou o Barcelona e vapo. Pegou o Atlético na Supercopa, vapo. Venceu os 2 jogos contra o Napoli. E tudo isso jogando muita bola e goleando todo mundo, velho. O Real Madrid, né, tirando um jogo ou outro nessa temporada, recentemente caiu um pouco de rendimento, mas na maior parte tá começando a sobrar nos jogos. Tá começando a golear e jogar muito bem. Só que eu fiz todo
esse rodeio, eu trouxe esse contexto da temporada do Real Madrid, né, o momento de Vinícius, Rodrigo e Ancelotti, que pra mim é o pilar pra uma possível chegada do Mbappé, pra justamente a gente tocar no tema principal do vídeo, né, que é a maldita da tortuguita, porque, e aí, será que o futebol de Vinícius e Rodrigo vai ser potencializado com uma possível chegada do Mbappé? Será que vai melhorar o jogo ou vai piorar? E por que eu falo isso, cara? Porque assim, com todo respeito aos fãs do Mbappé, tá? Na minha opinião, o Mbappé hoje é o melhor jogador do mundo, ele é o melhor jogador dessa nova geração, já fez, ganhou Copa do Mundo, faz 50 gols por temporada, ninguém questiona o futebol de Kylian Mbappé. Só que no Real Madrid, irmão, o mais importante é Vinícius e Rodrigo. Com todo respeito ao Mbappé, Vinícius e Rodrigo são ídolos do Real Madrid. A possível chegada do Mbappé tem que potencializar o futebol de Vinícius e Rodrigo. Se não potencializar, se os dois piorarem com a chegada do Mbappé, eu nem quero. Não! E aí nesse momento, né, os antes, né, os culés da vida, aí os torcedores, né, enfim, que odeiam o Real Madrid, devem estar coçando o dedo aí nos comentários. Nossa, mas o Mbappé vai destruir o vestiário do Real Madrid. O Mbappé vai chegar no primeiro dia e dar um soco na cara do Valverde, do Rodrigo. Você parece burro! Porque lá no início do vídeo, cara, eu disse que tanto Rodrigo, Vinícius e Mbappé mudaram um pouco a forma, a posição de jogar em campo, e isso devido a algumas circunstâncias. E isso cabe ao Mbappé também, porque quem tá assistindo os jogos do PSG na atual temporada, e se você assiste, você é um guerreiro, mas quem assiste tá percebendo que o Mbappé, ele tá jogando centralizado, cara. O Mbappé hoje, ele é o camisa 9 do Paris Saint-Germain. E detalhe, o PSG contratou 2 centravantes em teoria, né, pra essa temporada. Contratou o Gonçalo Ramos e o Kolo Muani, que jogam ali centralizados. Mas quem é o camisa 9, quem é o titular, é o Mbappé. Ele que joga centralizado, velho. Porque a gente sabe, né, que o Mbappé, ele explodiu como um grande ponta veloz pela esquerda, né, que corta pra dentro, e que na temporada em específico está jogando centralizado. E aí eu não sei se é a orientação do Luiz Henrique, né, o técnico, ou se o próprio Mbappé, ele quer jogar nessa posição. Porque o que acontece, tá? Mas eu vou tentar esboçar aqui algumas imagens pra vocês entenderem como que tá sendo essa nova forma de jogar do Mbappé. Nova entre aspas, né? Porque ele já jogou de camisa 9 várias vezes no PSG. Porque se vocês observarem nessa imagem, a gente percebe, né, que o Mbappé, ele tá centralizado como se fosse um típico camisa 9, e o lado esquerdo do Paris Saint-Germain geralmente está sendo ocupado por outros jogadores. E por que que o Luiz Henrique faz isso? Ele pega o Barcola, coloca no lado esquerdo, então pega o Vitinha, ou então o Lee, cola o lateral junto com ele para o Mbappé ter mais liberdade para flutuar pelo meio. E o Mbappé, a posição dele não é bem um 9-9, é entre o zagueiro e o lateral. Percebam isso, o Mbappé, ele fica entre os dois. Por quê? Para confundir a defesa. E na seleção francesa, né, para quem tá assistindo aí os amistosos, né, pós Copa do Mundo, obviamente, eu tô falando dessa temporada, do Mbappé dessa temporada, percebe que tá sendo a mesma coisa. O Mbappé, ele também tá jogando centralizado, né? Geralmente quem faz o corredor na seleção francesa, na maioria dos jogos, é o Théo Hernandes, e o Mbappé, ele se junta a um dos centravantes, né? Seja o Giroud ou o Kolo Muani, pra justamente estar mais perto do gol. E se vocês forem pegar os gols do Mbappé nessa temporada, cara, 90% dos gols são com o Mbappé centralizado. E em alguns momentos é como se ele fosse um centroavante de origem. Olha esse gol de cabeça que o Mbappé, ele fez recentemente. Olha a posição dele, olha o movimento, olha onde ele está. Isso é gol de camisa 9. Tá muito claro que o Mbappé tá centralizando o seu jogo, porque ele sabe que uma hora ele teria que fazer isso. A gente sabe que o Mbappé ou o Vinícius Júnior, eles não vão passar a carreira inteira jogando como se fosse um típico ponta veloz que vai pra linha de fundo, driblador. Não, gente, uma hora o jogador, ele perde a velocidade, ele perde a explosão. E no caso do Mbappé, a gente já viu ele jogando centralizado outras vezes, ele tá começando a fazer essa transição. O Mbappé, aos poucos, ele está abandonando um pouco o lado esquerdo, né, a ponta esquerda, e tá ficando mais perto do gol, que é onde o Mbappé é mais perigoso, cara. Com todo respeito, assim, o Mbappé é um grande ponta, tem velocidade, ele tem um drible, ele tem um improviso, mas o Mbappé perto do gol, ele é o jogador mais perigoso do mundo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E outro cara também que fez essa transição, que inclusive é o ídolo do Mbappé, é o Cristiano Ronaldo, né? Lá pra temporada 13, 14 mais ou menos, o Cristiano aos poucos foi abandonando um pouco, né, o lado esquerdo. O Marcelo é quem fazia aquele corredor, então às vezes revezava ali com o Benzema. E o CR7 foi começando a pisar mais na área, começou a centralizar, começou a fazer mais gols de cabeça, gols de camisa 9, e aí depois o resto é história, né? Os gols que ele fez depois dessa temporada, os títulos, momentos icônicos, a maioria é como se ele fosse um grande centroavante. Então eu acho que o Mbappé, ele pensa em fazer essa mesma transição do Cristiano, que é aos poucos ir abandonando a ponta esquerda e ir centralizando mais o jogo. Porque o Mbappé, cara, ele tem muitas ferramentas de finalização. Ele chuta com as duas pernas, ele faz gol de cabeça, ele faz gols acrobáticos, ele ataca os espaços, ele sabe chutar de curta, média, longa distância. Ele é completo, mas ele tem que estar perto do gol. E você também pode se tornar uma pessoa mais completa,
voadora no like embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muito ainda que comentar do Mbappé, tá? Vou tocar num ponto polêmico daqui a pouco. Deixa a voadora no like embaixo, se inscreve aqui no canal, ajuda o Geek aí nesse novo projeto, né, no Minuto 93. Segue a gente lá nas outras redes, que eu vou estar deixando aqui passando. Segue lá que a gente tá postando vários reels, vários conteúdos curtos a respeito do Real Madrid que complementam os vídeos aqui do Minuto 93. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Pra galera que tá chegando agora, se inscrevam, ativem o sininho. Semanalmente aqui a gente vai ter conteúdo sobre o Real Madrid, pós-jogos, a gente vai fazer algumas lives também, vídeos de listas, curiosidades, tudo sobre o Real Madrid e alguns outros times europeus aí que eu tô pensando. A gente vai falar aqui no Minuto 93, mas sempre com foco nisso aqui, no maior do mundo, Real Madrid. Nice. Só que, cara, mesmo assim, ainda é um Mbappé que sai muito da área, né? Que vai pra ponta esquerda, que faz tabelas, que se infiltra. Não pense que o Mbappé, ele virou um 9 centroavantão, porque ele não é. O que eu percebo no Mbappé é que ele tá fazendo essa transição aos poucos que o Cristiano Ronaldo fez lá no passado. E visando o Real Madrid, porque eu acredito que, eu acho que dessa vez é o ultimato. Eu acho que se ele não for pro Real Madrid esse ano, em fim de contrato, ele não vai nunca mais. Então, visando uma possível mudança pra Madrid, é bom o Mbappé já ir se acostumando a jogar mais centralizado, porque vai ser a posição dele, velho. Será que, velho, eu não sei o que vai acontecer no dia que o Fabrício Romano ele soltar o Here we go. Eu vou sair pelado no meio da rua. Kylian Mbappé to Real Madrid. Here we go. Mas, cara, pra mim isso é uma ótima notícia, né? Porque se o Mbappé, ele aceitar que ele quer jogar mais centralizado, porque ele está jogando assim no PSG, mesmo tendo dois centravantes, o Ancelotti, ele pode retornar pra formação 4-3-3, né? Que é Vini pela esquerda, Rodrigo pela direita e Mbappé circulando lá e cá. Ora ele troca de posição com o Vinícius, até porque o Vinícius também está jogando centralizado nessa temporada. Ora ele tabela com o Rodrigo. Cara, as combinações que podem sair desse trio são quase que infinitas. E se você duvidar do Ancelotti, ele coloca os três, Vinícius, Rodrigo e o Mbappé na ponta esquerda, porque eu já cansei de ver nessa temporada Vinícius e Rodrigo, os dois colados no lado esquerdo, como se o Real Madrid jogasse com dois pontas esquerdas. Eu já cansei de ver isso, Vinícius e Rodrigo tabelando, criando espaço, correndo pelo lado esquerdo, os dois juntos no lado esquerdo. Se duvidar do Ancelotti, ele bota os três lá. É verdade. E muito disso, é claro, né, como eu disse, se deve a Carleto Ancelotti, né, porque a ideia do jogo funcional do Carleto é justamente essa, né, é você não ficar preso em sua posição e sim criar movimentos que vão gerar espaços. E ninguém hoje no mundo dá essa liberdade melhor para os seus jogadores, a não ser Carlo Ancelotti, velho. Então, em teoria, tá na prancheta, ficaria mais ou menos assim o time do Real Madrid, caso o Mbappé realmente venha, tá? Eu vou estar deixando uma imagem aí para ilustrar melhor. Eu acho que o time volta pro 4-3-3, porém com muitas variações, né? Ora o Mbappé ele cai para a esquerda e o Vini centraliza, ora o Rodrigo aparece por ali, ora o Mbappé fica na área. Tem o Bellingham também, que gosta muito de pisar na área e fazer gols. No meio de campo, eu acho que vai ser Bellingham, Valverde e mais um, e aí tem que ver se vai ser o Tchouaméni ou o Camavinga, porque provavelmente ou Modric ou Kroos, eles devem sair no final dessa temporada. E lá atrás a gente tem o Rudiger, Militão, Carvajal, Mendy ou talvez o Alphonso Davies, eu vou falar sobre o Davies, e o Courtois, obviamente, né, porque pra mim hoje na zaga, cara, é Rudiger e o resto, não tem conversa, é Rudiger e outro. E assim, cara, a gente sabe que o Mbappé, ele já falou publicamente, ele já deu entrevistas dizendo que ele não gosta muito de jogar, né, dessa forma, como um camisa 9, um centroavante, mas eu não acho que ele vai jogar assim no Real Madrid, gente. Como eu disse, o fator Carlo Ancelotti vai ser fundamental para uma possível chegada do Mbappé. Se tem um cara, um técnico que sabe adaptar, que vai fazer com que esses três joguem bem e joguem juntos, é o Carlo Ancelotti. E novamente, não necessariamente o Mbappé vai ter que ser o camisa 9 do Real Madrid, aquele centroavante fixo que fica lá na área igual um poste. Claro que não, pô. Se você trazer o Mbappé pro Real Madrid para ele ser um poste, para ele ser um camisa 9 centroavantão, aí é perda de tempo, né? O Mbappé ele vai sair da área, ele vai criar espaços, ele vai tabelar com os outros jogadores, com o Vinícius, Rodrigo, ele vai fazer uma de Benzema, né, que é ser aquele arco e flecha, camisa 10 e 9, porque ele já tá fazendo isso no PSG, gente. Novamente, o PSG contratou dois centroavantes nessa temporada para ajudar o Mbappé, Colomoni e Gonçalo Ramos. Os dois são reservas hoje no PSG. Quem é o titular e quem joga centralizado é o Mbappé. O ponta esquerda do PSG hoje ou é o Barcola, ou é o Vitinha, ou é o Lee. E o Mbappé ele joga centralizado entre lateral e zagueiro. Então eu acho que ele vai jogar dessa forma no Real Madrid também. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Porém, contudo, todavia entre nos tantos, a gente sabe que o Mbappé, além de ser craque, tudo isso aí, geracional, melhor jogador, a gente sabe que o Mbappé, ele vem com um pacote Mbappé. Não é só o jogador em si, ele tem um pacote por trás. E eu não tô falando desse pacote aí, não. E aí muita gente fala de disputa de ego, porque de fato são muitos jovens estrelados no Real Madrid. O Mbappé seria mais um, né? Porque ele tem 25 anos. E aí vai ser ego pra tudo que é lado. E aí ele vai quebrar o vestiário, porque ele já fez isso e não sei o que. Gente, vamos lá. O Mbappé,
ele joga em um time que, assim, com todo respeito aos torcedores do Paris Saint-Germain, mas nem se compara com a grandeza do Real Madrid. O Mbappé, por contrato, ele manda e desmanda no Paris Saint-Germain. Quando ele assinou a renovação e pendurou, né, estendeu aquela camisa até 2025, o dono do Paris Saint-Germain, aquele shake lá do cabelo lambido, ele simplesmente chegou pro Mbappé e fez isso aqui, ó, toma a chave do clube, ó, toma a chave da cidade, é sua, você faz o que você quer, você manda e desmanda nesse time. Mas caso o Mbappé ele realmente decida fazer essa mudança para Madrid, para jogar no Real Madrid, é óbvio que ele não vai ter essas regalias, né, gente? A gente tá falando do Real Madrid, Florentino Pérez, é o maior clube do mundo. Óbvio que Mbappé não vai mandar e desmandar em lugar nenhum. Mbappé nunca vai ser maior que nenhum clube no planeta. Talvez seja maior que o PSG. Não tô brincando. Não, se Mbappé, no dia que ele ousar criar uma rixa naquele vestiário, o Florentino ele vai descer e vai enfiar uma tora de ferro no rabo dele. É verdade. Fora que o Mbappé ele já é amigo dos moleques, né, cara? O Mbappé é brother do Rodrigo, ele é brother do Vini. Tem os franceses no elenco do Real Madrid também, né? Como Camavinga e Tchouaméni, que também são parceiros do Mbappé de seleção. Ou seja, não seria um vestiário estranho pro Mbappé. Até porque ele conhece muitos jogadores do Real Madrid. E o fator Carlo Ancelotti seria fundamental, cara. Porque, cara, não existe técnico melhor no mundo pra poder gerir esse elenco de jovens, a não ser Carlo Ancelotti, né? A gente costuma brincar de que o Ancelotti é um paizão pra esses meninos, esses adolescentes. E de fato é isso, cara. O Ancelotti sabe conter cada um, sabe como utilizar, como gerir esse grupo que novamente vai ser um grupo absurdo, né? Se a gente junta aí Vinícius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, vai vir o Endrick ainda, tem o fator Endrick, tá? Que pode ser importante ou não, né? Vai que o Mbappé chega e o Endrick, como é que fica? Endrick seria o camisa 9 do Real Madrid, ele vai ter que conquistar o espaço dele. Eu vou falar sobre isso, mas cara, é um elenco absurdo que o Real Madrid pode montar esse ano com a chegada do Mbappé. E vai ter que ter alguém, um técnico, um líder para poder digerir, né, gerir toda essa criançada. E é o Carlo Ancelotti. É o fim do futebol, gente. É a fundação do futebol 2.0. Acabou. E o Davies, né, como a gente acompanha ele pelo Bayern de Munique, ele é um cara que ele adora atacar a ala esquerda, né? O corredor que fica ali pelo lado esquerdo. E aí seria apelação, cara. A gente poderia ter pela esquerda Vinícius, tabelando com Davies, com Mbappé. Assim, talvez seja muita gente no mesmo metro quadrado. Talvez eles batessem cabeça ali em algum momento. Talvez sim, mas quem tem que resolver isso aí não sou eu, né? É o Carlo Ancelotti. Ele é pago pra isso. Cara, assim, é muita sacanagem o que o Florentino faz com o Ancelotti, né? Ele solta a bomba e obriga o Ancelotti a desarmar, né? Perdeu o Benzema, vai fazer o que agora? Camavinga. Mas e vocês, meus amigos? O que vocês acham da ideia de Mbappé no Real Madrid esse ano? Será que daria certo com Vinícius, Rodrigo? Seria a fundação do futebol 2.0? Comentem embaixo o que vocês acham, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, rapaziada. Valeu, falou. Ala Madrid!